Vocês estão me ouvindo bem, Ricardo? Perfeito, perfeito. Bom dia. Então, vamos dar início à nossa live. Doutor Boulos, eu sou William Esker, sou presidente da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a BNT. Estou tendo a honra de abrir esse nosso encontro. Estão participando aqui todos os colaboradores da BNT, alguns dos nossos conselheiros, associados, enfim, aí uma plateia interessante, que ávida a saber dos conhecimentos e da postura, da conduta a ser tomada agora, tendo em vista essa nova fase da pandemia. Doutor Marcos, primeiramente quero agradecer a sua gentileza, a abertura da sua agenda para nos orientar sobre o comportamento, sobre o que devemos fazer nessa nova fase da pandemia. O Dr. Marcos é professor sênior da Faculdade de Medicina da USP e responde pela Superintendência de Controle de Endemias de São Paulo. Também foi membro do Centro de Contingência do Coronavírus no Governo do Estado de São Paulo, que muito auxiliou a população com iniciativas e esclarecimentos sobre doenças que preocupam hoje não só o país, como o mundo todo. Dr. Boulos, em momento crítico da pandemia, nesses 2 últimos anos, a BNT se reinventou e se agilizou na elaboração de práticas recomendadas. As práticas recomendadas têm o mesmo caráter de norma técnica, e publicou, nesse período, 20 práticas recomendadas, ou 20 normas, sobre a pandemia, desde normas de máscaras, de proteção respiratórias, inclusive nas eleições do ano passado, num acordo firmado com o ministro Barroso, a BNT, junto ao Senai, certificou mais de 8 milhões de máscaras para servir a que foram utilizados pelos mesários e secretários durante a eleição. Também foi elaborada a norma de respiradores, ventiladores pulmonares, que ele tinha falhas nas suas requisições de compra, tendo em vista os 4, 5 tipos de respiradores, e respiradores que não exigiam, a norma não exigia, e passou a exigir sinais sonoros, alertas, para numa falta de energia, e até exigindo uma bateria de emergência, o que antes não tinha. E diversos outros temas de segurança, de conduta, como proceder em casa, como proceder no comércio, na indústria, as preocupações, os cuidados para se prevenir do vírus. Também todo esse contágio, de reservar a saúde, principalmente agora, quando volta a crescer. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez, doutor Boulos, a sua disposição, a sua participação. Espero que tenhamos aí uma boa apresentação, com certeza vamos ter, e espero que os nossos colaboradores tirem suas dúvidas a respeito de como proceder nessa nova fase da pandemia. Muito obrigado, a palavra está com o senhor, doutor Boulos. Eu agradeço, é uma oportunidade também. Eu, há muito tempo, tenho buscado, não apenas na pandemia, mas buscado discutir com a sociedade, de um modo geral, os problemas relacionados a endemias, epidemias, e como nós podemos enfrentar esses sistemas, esses agentes chamados estranhos, mas que não são tão estranhos assim, que acabam tendo contato conosco. Eu de fato, como eu considero que hoje eu vou dar uma pequena introdução, mas nós temos que discutir mais aspectos práticos de cada um de nós, o que está acontecendo, a situação do momento. Mas todos nós somos um mundo de micro-organismos.
nós temos vírus, bactérias, fungos, protozoários, eumintos, outras que fazem parte do nosso corpo. Eles não são nem nossos amigos, nem nossos inimigos. Estão aí porque precisam estar. Tanto é que, se eu raspar minha pele de maneira extrema e tirar as bactérias que eu tenho na pele, os streptococcus, eu certamente vou ter uma pele enrugada, uma pele estranha, uma pele envelhecida, porque essas bactérias também dão uma conformidade. Se eu tomar medicamentos que eu tiro as bactérias intestinais, eu começo a ter diarreia, a tal ponto que nós falamos, vamos refazer a flora intestinal. O que é? Voltar a pôr as bactérias. Aí tomamos lactobacillus, coalhada, que repõe as bactérias. Isso acontece com quase todos. Os vírus têm uma diferença. Por quê? O vírus ele não tem uma vida independente. Ele pode, depois de invadir o nosso corpo, ele fica com a gente. Mas o vírus ele não faz parte oriunda, né? Por exemplo, o vírus ele precisa da célula para viver. Ele não é um agente independente. A bactéria, eu vou lá, dou um antibiótico, rebento a parede da bactéria, ela morre. O vírus não tem jeito. Porque o vírus, para ter existência, ele precisa entrar na célula. Então, se eu vou dar um medicamento para matar um vírus, eu mato a célula humana. Por isso que, quando se fala tem remédio para o vírus, não tem remédio que mata o vírus. Você pode ter algum tipo de agente que diminui a replicação do vírus e faz com que a pessoa viva bem com esse vírus. É o caso, por exemplo, do vírus HIV, o vírus da hepatite, que as pessoas podem ficar infectados a vida toda, mas com o medicamento fica muito bem, porque você evita a replicação do vírus e a pessoa não tem os problemas mais importantes que esses vírus ocasionam. Quando nós temos um vírus novo, aí tem um caos, porque como nós não temos contato nenhum com o vírus, nenhum contato, nunca tivemos, aí pode acontecer epidemias, algumas vezes até epidemia extrema, como é a pandemia. E isso acontece com o vírus novo e alguns vírus que ficam inertes por muito tempo reaparecem. Vamos pensar no caso que nós tivemos, a última grande pandemia, nós tivemos outras pandemias, mas a última grande pandemia foi em 1918, há 104 anos atrás. Vocês imaginam, nenhum de nós tinha nascido. Para mim era uma falar da pandemia, da gripe espanhola de 1918, que não tem nada de espanhola, né? Não foi da Espanha que surgiu, mas é que lá se estudou mais no início, então falaram que era gripe espanhola. Mas o que era a gripe espanhola? É o nosso famoso H1N1, o vírus que nós temos até hoje, e que nós vacinamos todo ano com H1N1, H3N2, o vírus B. O que é o H1N1? Era um vírus que não existia, surgiu, pegou toda a sociedade, toda a humanidade. Naquela época, nós tínhamos 1 bilhão e 900 milhões de habitantes no mundo, né? Nós tivemos 100 milhões de mortes, 100 milhões de mortes e quase 1 bilhão de infectados. Um vírus H1N1 que não mais saiu e ficou endêmico no mundo até hoje. 104 anos depois, nós estamos vacinando contra H1N1 todo ano, tem aí o vírus, mas não de forma epidêmica. Por quê? Porque o organismo teve relação com ele, desenvolveu sua resposta imunitária, mesmo que não é a resposta suficiente para eliminá-lo, você pode ter outra vez, mas você tem uma resposta que evita que você tenha, na maior parte das vezes, casos graves. E agora vem o famoso Covid. O que é isso? Esse é um vírus que surge de animal. Os coronavírus, nós tivemos 3 em forma epidêmica. O SARS, que foi em 2003, que aconteceu na Arábia, na China, desculpe, na China em 2003, o SARS. O MERS, em 2011, na Arábia. E agora o Covid, que apareceu, que está no mundo todo. Os primeiros 2, que foi o coronavírus, eles foram epidemias relativamente restritas. Por quê? Porque eles eram muito graves. Como é muito grave, ele não tem grande expansão. Ele mata rapidamente as pessoas que estão lá. Por exemplo, tinha 50% de mortalidade quando você pegava um desses vírus. Então, ele eliminava boa parte das pessoas infectadas e não permitia que as pessoas transmitissem para outras. Então, os vírus que matam muito, eles não se perpetuam.
só se perpetuam aqueles que, de uma certa maneira, coexistem na vida. E o que aconteceu com esse famoso Covid que aparece agora? O Covid, como também os outros coronavírus, são vírus animais. Quase todas as doenças que nós temos são oriundas de animais. Hoje, 75% das doenças existentes são oriundas de animais, por vários motivos, entre elas por nós invadirmos a casa dos animais, nós termos hábitos de ingerirmos animal. Por exemplo, o Covid é morcego. E como nós podemos ter um vírus de morcego? Simplesmente porque em alguns lugares, e a China é um dos lugares, eles tomam sopa de morcego. Então, você vai lá naquele famoso mercado de Wuhan, de frutos do mar, e eram servidos sopas de morcego. Então, as pessoas sopram sopa de morcego, o morcego tem esse vírus, o vírus infecta o homem. Normalmente, como é um vírus alimentar, ele dá uma diarreia numa fase inicial. E o que acontece? Depois de algum tempo, quando ele não é um vírus extremamente letal, ele se adapta no corpo humano e começa a fazer mutações e passa para o pulmão. Ao passar para o pulmão, ele se transforma uma doença respiratória. E uma doença respiratória, aí a transmissão começa a ser muito maior, porque basta um contato falar com uma pessoa que a pessoa pode infectar outra. Essa foi a origem do quadro, se dissemina, e a gente observou no início que, a despeito de muita gente morrer, acontece, a gravidade não era tão grande, né? Se falava naquele início em 2% de mortalidade, que se você for pensar numa doença, comparado com os outros coronavírus, 50%, é baixo. Mas 2%, quando você pega um número de pessoas muito grande, é enorme, né? Então, quando se percebeu o tamanho do problema, os chineses imediatamente já fizeram. Nós não podemos fazer com que a epidemia transite livremente, como foi feito em 1918, porque senão o número de mortes vai suplantar em muito os 100 milhões de habitantes. Porque 100 milhões, quando nós tínhamos menos de 2 milhões de habitantes, agora nós teríamos provavelmente 400 milhões de mortos, né? E nós não podemos permitir isso. Então, o que eles fizeram? Vamos restringir as pessoas que estão infectadas e não permitir que passem para outros lugares. Então, eles fizeram um famoso, eles cercaram a província de Yunnan, ninguém podia entrar, não podia sair, as pessoas ficaram lá, e dentro de lá construíram um hospital num tempo recorde de semanas, construíram um hospital enorme, e fizeram todo o ato, claro, com doença respiratória, todo mundo usando tudo que pode, até que descobriram o vírus, souberam o que é, usavam máscara, usavam tudo, luva, álcool gel, tudo aquilo que a gente conhece, eles já estavam usando. Isso permitiu que a epidemia ficasse restrita, com poucos casos fora de Wuhan. Só que a China ela tem contato internacional com todo mundo. Quando apareceu isso, e quando eles já descobriram, a doença já tinha se alastrado, mesmo na província de Wuhan, que é uma grande província chinesa, já tinha se alastrado, e as pessoas que viajavam começaram a sair de lá. E aí começa a aparecer, depois de algumas semanas, começam a aparecer casos na Itália, né? Do mesmo cepa que aconteceu na China. A China fez, quando ela cercou, se ela tivesse todo o conhecimento total naquele momento, talvez nem tivesse saído de lá. Mas, como hoje, nós falamos que nós vivemos numa pequena aldeia, né? Se em 1918, provavelmente nem em viagem de avião você continua intercontinental, hoje você vai de um lado ao outro do mundo em menos de 24 horas. Então, as transmissões respiratórias se tornam facílimas no mundo todo e você não consegue segurar. Por quê? Porque o período de incubação, o que é o período de incubação? Desde que o vírus entre até a manifestação clínica para você perceber que está doente, é um tempo. Este tempo, a pessoa não sabe que está doente e está viajando. E vai desenvolver a doença no outro lugar. E aí começa a disseminar. Então, quando aqui no Brasil nós percebemos o que estava acontecendo com o mundo todo, o que aconteceu? Vamos ver, então, os voos que vêm da China. Só que naquele momento era fácil, né? Da China, quantos voos nós temos da China para o Brasil? Quase nada, tinha 2 por semana, pelo que eu entendo, aqui no Guarulhos, pelo menos. Então, 2 voos. Então, você conseguia tentar perceber o que está acontecendo. Mas, de repente, chegou na Itália.
Chegou na Itália, aí nós tínhamos, parece que, 20 voos diários, né? E nós, apesar que nós temos um grupo de vigilância de recursos humanos qualificados, e nós sabemos o que tem que ser feito, era muito difícil segurar tudo naquele momento, até porque não só nós não tínhamos número de pessoas suficientes, como os voos foram chegando e não havia sido disparado um alerta para tudo, companhias aéreas, aeroportos, portos, tudo aquela história que vem no processo. E aí, pá, pega a Europa, aí nós ficamos na sede com um intervalo de 2 meses e chegou para cá, nós tivemos apenas tempo para nos prepararmos para o mal que estava chegando. Se começa em dezembro, novembro, dezembro na China, em fevereiro, março estava chegando aqui no Brasil, quando chegou em janeiro, chegou na Itália, depois Espanha, Alemanha, Inglaterra, depois Estados Unidos e aqui chegou, né? Então, começa a chegar uma doença que aí foi determinado que isso era uma pandemia, porque tinha chegado já também na África, pegaram todos os continentes e a situação veio se agravando. Bem, como que a gente faz com uma doença infecciosa, uma epidemia de um modo geral? Epidemia é uma guerra sanitária. Se numa guerra de armas você pode ser invadido por um país com seres humanos agressores para o país, no nosso caso nós somos invadidos por micro-organismos agressores. Mas o comportamento é semelhante. Eu tenho que me organizar. A organização para isso, dentro do meu sistema, eu tenho que fazer. No caso das armas, eu sei, situo o meu exército, marinha, aeronáutica no lugar correto para evitar invasão, faço o planejamento estratégico, vejo estratégias outras também para fazer um contra-ataque, se for o caso, para tentar, de uma maneira, circunscrever aquela área de atrito e a população não sofrer com isso. O que aconteceu, no nosso caso, com o Covid? Não houve esse caso. Por quê? Porque o próprio governo federal, que deveria fazer o planejamento estratégico, se negou a fazer. Então, o que acontece? Como você pode fazer um planejamento que exigia o quê no caso de uma guerra sanitária? Primeiro, reconhecimento, desenvolvimento do planejamento da vigilância sanitária e vigilância epidemiológica, fazer protocolos de condutas para cada situação. Vocês que são das normas sabem muito bem. Você precisa fazer um protocolo para rastreamento epidemiológico, protocolo de sorologia, de exame de laboratório, protocolo de atendimento para os pacientes, protocolos de hospitais, como a pessoa entra, o que tem que fazer, protocolo de uso dos aparelhos, como os respiradores, quando usar, como a pessoa vai para o UTI, e até protocolo do que você fazer. Porque chegou um momento, que na Itália foi o primeiro, mas também aconteceu aqui, em que você estava numa UTI em que tinha tantos leitos e muito mais pacientes do que os leitos. E você tinha respirador para escolher entre 3 pessoas qual que você vai escolher para dar o respirador. Então, protocolos éticos que você precisa nesse momento. Esses protocolos precisam estar organizados e nunca o foram. O governo federal lavou as mãos. Então, o que acontece? Os estados, por sua vez, tentaram fazer, cada um da sua maneira. E ficou o caos que nós vimos. O Brasil é, sem dúvida nenhuma, o país que pior controlou a epidemia no mundo. Nós temos o maior número de casos, o maior número de mortes por 100 mil habitantes do mundo. O maior número de casos. Isso porque houve uma negativa de controlar esse vírus de maneira sistêmica no país. Então, aí nós temos o que tem. Por isso que nós temos quase 650 mil mortes no país. Vocês veem que isso é uma enorme cidade, e com gerações de crianças e de pessoas perdidas que perderam o seu futuro dentro de um processo como esse, né? E era o que se tentou fazer no início, com a ideia de você isolar, de você buscar fazer confinamentos, fazer lockdowns, o que nunca tinha sido feito anteriormente. Então, a tentativa de você isolar para evitar o malefício que aqui acabou ocorrendo de maneira intensa. Bem, a epidemia voltou.
aliás, também tinha que fazer protocolo de vacina, né? Você precisava fazer um protocolo. Tem imunizante? Vamos comprar os imunizantes? Vamos combater, vamos tentar. Isso não aconteceu também numa fase inicial. E depois, com o tempo, a situação não se organizou, mas houve já, de antemão, uma pressão e se começou a adquirir vacinas de maneira atrasada, mas adquiriu. E, por uma sorte, pelo menos a gente pode dizer, o brasileiro adora vacina, né? Diferente dos americanos e europeus, que têm um movimento antivacinal enorme, então aqui não tem esse movimento vacinal de maneira intensa e importante. Isso aconteceu que aqui nós conseguimos, depois com um atraso de alguns meses do início da vacina, nós chegamos a ter uma vacinação que hoje ainda não está boa, mas em grandes centros dos estados, o estado de São Paulo, por exemplo, chega a 70%, um pouco mais, ainda não é ideal, tem que ser acima de 80%, e alguns estados menos, mas você tem lugares, mesmo a Europa com todo o recurso, Estados Unidos com todo o recurso, que não chega a isso, porque pelo movimento antivacinal, né? E você tem esse caos de pessoas que ainda defendem, eu não sei como dá para entender, não defender vacina, quando as pessoas não defendem a vida, né? Porque nós estamos vendo o que aconteceu, né? E tem exemplos, maus exemplos, que fazem com que nós tenhamos o que nós temos hoje. Bem, esse é a suma. Eu acho que para vocês, só para entender que nós estamos, a situação hoje é essa. O que nós esperamos hoje? Não, precisa falar um pouquinho mais com essas novas variantes. Quando o vírus circula, se você não, se vão aparecer uma circulação intensa, o vírus vai começando a se mudar, se organizar para fugir da resposta imunológica do paciente. Então ele começa a sofrer mutações. Essas mutações permitem que perpetue o vírus de outras maneiras, com a transmissão maior, com a intensidade, passando para outros lugares e matando menos, porque a expectativa dele é matar pouco para ele poder sobreviver. Então, é a expectativa. Porém, a gente só vai evitar que existam novas variantes se o vírus diminuir a circulação de maneira importante. Por isso que a vacina é importante. Quando nós vacinarmos, não é só eu defender o meu direito de não tomar vacina, é lembrar que se eu não tomar vacina, eu posso estar contaminando outra pessoa e facilitando não só que a outra pessoa possa desenvolver uma doença mais grave, como também possa continuar circulando o vírus e a sociedade toda está prejudicada com isso. Por isso, a necessidade de nós vacinarmos as pessoas, a população, para diminuir a circulação do vírus e, com isso, diminuirmos o aparecimento de variantes e a doença se controlar. Com esta última variante, a Ômicron, que chegou há pouco tempo aqui, ela tem uma característica de ser a cepa menos virulenta até agora, em termos de gravidade, mas de altíssima transmissibilidade. Altíssima transmissibilidade. A gente nunca viu isso. Parece mesmo uma outra doença, a gente estava comentando agora com o Nelson, parece que ser uma outra doença mesmo, porque você bate recorde após recorde no mundo. Passou 2 milhões de casos por dia e vai passar ainda mais, vai passar, porque em todo mundo está explodindo esses casos, nunca tinha sido tanto. Porém, com uma baixa taxa de mortalidade por 100 mil habitantes, mostrando que o vírus está se adaptando e que provavelmente nós vamos desenvolver uma imunidade contra essa variante, não por muito tempo, mas pode ser, com a rapidez da circulação, que seja suficiente para diminuir gradativamente a circulação dos vírus e novas variantes podem surgir com maior dificuldade. Isso pode ser, é como se fosse uma nova vacinação. As pessoas ficam doentes, às vezes até doentes de maneira mais intensa, tem pessoas que morrem até com essa variante, algumas crianças já morreram por elas também, mas então pode-se diminuir a gravidade. Então, existe a expectativa, que eu espero que seja não só uma expectativa e que possa se confirmar, que a doença pode estar, a epidemia, a pandemia pode estar se resolvendo. Pode acontecer? Pode. Porém, se começa a surgir outra variante com características distintas dessa, aí a gente não podemos dizer isso. Por isso que algumas pessoas, a própria Organização Mundial de Saúde alertou, olha, pode ser que esteja se resolvendo. Eu disse que pode ser, mas como nós não podemos saber se novas variantes poderão surgir com outras características, ainda eu acho que é cedo para dizer. Porém, por que a gente sabe que vai começar a desaparecer rápido? Na África do Sul, onde apareceu, já está diminuindo muito. Na Inglaterra já está diminuindo.
Ou seja, quando sobe rápido, desce rápido. A epidemia é isso, pá, infecta todo mundo, aí cai muito rapidamente. Então, isso pode estar acontecendo, e essa é uma boa, eu acho que é uma boa notícia se isso acontecer entre nós. Bem, eu fiz só uma visão geral do que representa. Claramente, o interesse de vocês é que a gente possa discutir com vocês exatamente a experiência, como que tem, as pessoas que ficaram doentes, aqui a gente sabe de várias, e que tem algumas dúvidas, a gente pode conversar sobre isso agora. Estou à disposição de vocês. Obrigado, doutor Marcos Boulos, pelo compartilhar aí o seu conhecimento de muita importância para nós, que somos leigos e estamos vivendo esse momento de pandemia. Quero agradecer a presença dos nossos associados, dos nossos conselheiros, do nosso pessoal, do engenheiro York e vários outros que estão presentes aí no nosso grupo. Agradecemos a presença. Doutor Marcos, para provocar uma provocação, já que nós estamos no momento de vacinação para as crianças da faixa etária de 5 a 11 anos. Na sua experiência, a agressividade dessa vacina para as crianças de 5 a 11 anos, ela é real ou ela foi modificada para facilitar a atender, ou pelo menos colocar esse público-alvo sem a possibilidade de infecção? Gostaríamos de ouvir, é uma pergunta que fizeram aqui com relação à agressividade da vacina que está se pretendendo dar às crianças da faixa etária de 5 a 11 anos. Qual seria a sua opinião? A vacina é a mesma. O que acontece é que a vacina ela é adaptada com doses menores, geralmente buscando o quilo de peso, né? Então, mas a vacina é a mesma, absolutamente segura. Só para vocês terem noção, a Coronavac, que ainda não foi aprovada para aplicar em crianças, é a mesma vacina da gripe que nós damos todo ano e que prioriza crianças. As crianças são as primeiras a tomarem a vacina, eles têm maior gravidade da gripe do que os adultos. Então, eles são prioridades para tomar vacina. É a mesma vacina. O que acontece, como são vírus, nesse caso, inativados, muda só o vírus. Em vez de ser o vírus da gripe, mudou do Coronavac, do coronavírus. Mas a vacina é a mesma. Então, ou seja, não causa nenhum problema. Nenhum problema. A da Pfizer, que é a que está sendo aplicada, também é absolutamente segura. Essa tecnologia nova, brilhante, olha, é surpreendente como surgem tecnologias para nós. Foi uma grande surpresa essa do RNA mensageiro, que é apenas um componente do vírus, que é quase que ele leva a imunidade para dentro da pessoa sem causar nada, através de quase que enrolada por uma gotícula de gordura, leva para dentro. Não tem como causar problemas. Os problemas que existem, pode acontecer com qualquer um, são relacionados a outros problemas que não da vacina. Por exemplo, o da Pfizer, ela é mantida congelada. Tem pessoas que, quando tem relacionado ao frio, toma com muito gelado, tem reações alérgicas, hipersensibilidade. Por isso que justifica-se que, quando vai tomar da Pfizer, as crianças, elas devem estar em alguns lugares onde possa até ver se vai ter alergia ou não. Mas, em termos de gravidade, toxicidade, é vacina absolutamente segura e absolutamente desejável que se tome. Porque as crianças, apesar de podem não ter doença grave, não devem ter doença grave, às vezes têm, mas elas são transmissoras para as outras pessoas. E se nós não diminuirmos mais a transmissão, como eu estava dizendo antes, você vai facilitar o surgimento de variantes. Então, é fundamental que as crianças sejam vacinadas também. Não antes, porque elas têm menos gravidade, mas agora que os adultos já estão vacinados, as crianças têm que entrar também. Obrigado. Nós temos aí o Cláudio Guerreiro. Gostaria de fazer uma pergunta. Por favor, Cláudio, palavras para você. Obrigado, doutor Ricardo. Obrigado, doutor Mário. Bom dia a todos. Doutor Boulos, muito obrigado pelo esclarecimento. Uma dúvida. Não sei se o senhor consegue me ajudar, mas recentemente a minha família toda foi acometida pela Covid. E eu tenho 2 crianças pequenas. Uma delas está com 7 anos de idade, ou seja, já está na idade de vacinação que vai começar aqui agora no Rio de Janeiro. Eu pergunto, ela terminou o quadro viral dela agora. Sexta-feira nós testamos e todos não reagentes. Tem um tempo de carência para que ela possa tomar a vacina? Porque eu li em alguns lugares, a gente começa a pesquisar,
que algumas pessoas falaram em 30 dias, desde dos sintomas em si, e outros também já indicaram 15 dias após o término em si. O senhor teria alguma indicação quanto a isso? Deixa eu entender, Guerreiro, a sua criança também teve Covid? Teve, todo mundo aqui teve. Tá. Eles estão sugerindo que você dê um intervalo. Por quê? Porque quando você dá um intervalo de 15 a 30 dias, quando você toma a vacina, estimula mais a imunidade. É por isso só. Não é contraindicação. Você pode tomar até no dia seguinte, mas o fato é que você tem uma resposta do vírus, da infecção. Então, quando o vírus está, a infecção, os anticorpos estão subindo, se você vacina um pouco depois, você estimula mais. Então, o ideal mesmo é esperar de 15 a 30 dias para tomar vacina. Muito obrigado. A palavra? Eu queria fazer uma perguntinha. Doutor Marcos York. Especifique, York, por favor. Obrigado. Doutor Marcos, o senhor falou que a pessoa vacinada diminui a transmissibilidade do vírus. Por que isso acontece? A gente viu alguns casos que a pessoa mesmo vacinada contraiu a doença de uma forma mais leve. Mas por que a transmissão é mais lenta? Bom, primeiro porque você tem anticorpos. Se você tem anticorpos, o vírus circula em menor quantidade dentro do seu corpo. Mesmo as pessoas que já tiveram a doença e as pessoas que são vacinadas. Então, eles diminuem os anticorpos. Então, a transmissão se torna mais difícil, né? Por isso que eles acabam diminuindo tanto a infectividade como a gravidade da doença, porque os anticorpos permitem. O que acontece, poderia não ter nem a doença, mas o que acontece é que tanto o vírus como a vacina não protegem em alta escala. A proteção é baixa. Essa é a característica desses vírus. O vírus da gripe, que nós vacinamos normalmente, a proteção é de 60%. É pouco também, né? A vacina, excluindo a da Pfizer, que tem uma nova metodologia que protege mais, mas cai rapidamente também a proteção. Então, a gente sabe que essas doses diminuem em 6 meses, já tem pouca imunidade. E a doença também não dá uma imunidade por tempo. Por isso que precisa estar com anticorpos e relativamente alto para evitar que você tenha infecção. E quando tem a infecção, que a infecção tenha menos gravidade e transmita menos também. Obrigado. Mais uma pergunta que eu tenho aqui, o doutor Boulos, com relação às recomendações nesse momento que nós estamos enfrentando a cepa do Ômicron. Quais seriam as suas recomendações? Seguimos com os mesmos protocolos ou teríamos outros protocolos? Se a gente for seguir, é seguir os protocolos. O que acontece é que as pessoas... Nós só estamos tendo doença sem parar porque não estão seguindo os protocolos, né? Tem que usar máscara, não tem jeito. Tem que evitar aglomeração. Ainda não é hora. Não é hora. Você sabe que, por uma baita... Só para lembrar, depois de muitos e muitos anos tendo aumento de gripe todo inverno, no mundo todo, e no Brasil, fundamentalmente, o que aconteceu? 2020, 2021 nós não tivemos. Por quê? Porque estava todo mundo usando máscara, evitou a gripe, né? Aí, de repente, próximo ao fim de 2021, as pessoas otimistas com a diminuição do número de casos por causa da vacinação em alta imunização, todo mundo parou de usar máscara. E o que veio? Veio a gripe, o H3N2, que apesar de não ser época de você ter gripado aqui, mas, como disse, nós somos uma pequena aldeia, estava tendo inverno lá no hemisfério norte com o H3N2, uma nova cepa, veio para cá e pegou todo mundo sem máscara. E aí o Covid também aproveitou e foi tudo embaixo. Então, usando máscara, fundamentalmente, ainda evitando aglomerações. Quando você tiver condições melhores, eu digo, o que é condições melhores? Continuar decrescendo o número de casos, que está aumentando agora, mas nem se fala. Quando voltar a decrescer, o que vai acontecer? E a vacinação tiver em 80%, aí nós começamos a discutir a máscara. Vamos tirar a máscara em lugares abertos, estou de acordo, e ainda evitando aglomerações. Depois de algum tempo, quando tiver tudo, aí sim você começa a usar em lugares até fechados, com distanciamento, e depois você pode até ir aglomerações. Mas isso tem que ser para e passo, porque você precisa organizar o sistema para evitar que o vírus volte. Tem um momento que tem de rescaldo, que ele precisa descer. Se a gente põe o carro na frente dos bois, vai ficar essa bagunça, né? Tira a máscara, volta, tal.
tem que usar máscara e evitar aglomerações. Outra pergunta que tem aqui, doutor, é com relação aos protocolos para as indústrias e a dificuldade que se tem de, muitas vezes, a indústria, o operário ou o trabalhador não consegue cumprir o protocolo. Algumas indústrias estão fazendo 50% de participação presencial e outras estão no sistema de home office. Qual seria a sua recomendação e as suas expectativas com relação à indústria, à empresa, uma associação como a nossa? Teríamos, assim, o home office, porque é importante o distanciamento, ou entraríamos no protocolo inicial Bem, com outras medidas? a pessoa precisa usar máscara, não tem jeito, né? O protocolo tem que ser com máscara. Se as indústrias estão muito próximas, se puder fazer home office, eu acho que não tem. Isso mostrou que pode ser eficaz. A pandemia mostrou isso. Aqueles que puderam trabalhar com home office, eu acho adequado. Não tem nenhum. Eu acho que é bom até nesse momento que evita o distanciamento. Mas as pessoas não podem ir no lugar presencial e se negar a seguir os protocolos, porque não, mas eu não quero, porque eu não quero usar, não me dou bem, ou eu não quero tomar vacina. Não, não é só ele. Ele está levando para outra pessoa ao lado. Então, é necessário, por meio da instituição, que a pessoa siga os protocolos. Se ele tiver aqui presencial, tem que usar máscara, não tem jeito. Se não quisesse, se puder trabalhar home office, trabalhe home office, mas não dá para liberar o uso de máscara dentro de um lugar que tem várias pessoas. Não tem isso. Ele está levando a outra pessoa assim, a infectar outra pessoa. Obrigado. Temos mais duas perguntas. A Cláudia Delia pergunta o seguinte: a máscara de tecido com 2 camadas é eficaz? Veja, vocês sabem melhor do que eu essa história aí das máscaras, mas deixa eu comentar alguma coisa. Qual a importância da máscara? O que é, como que o vírus passa? Pela gotícula de saliva. Não tem outra alternativa. É gotícula de saliva que está com o vírus e que vai de uma pessoa para outra. Se você interpõe um obstáculo, esse vírus não entra, a não ser que o obstáculo não seja adequado. Então, vamos pensar assim, eu estou andando na rua, tem outras pessoas na rua. Uma máscara de pano é suficiente? É suficiente. Eu estou passando, eu não estou conversando, a outra pessoa também não, estou caminhando. Se tiver um vírus, uma gotícula de saliva, está no pano, é absorvida pelo pano. Não tem como. Agora, se eu vou para algum lugar onde eu sei que tem pessoas infectadas e vou ter que, de uma certa maneira, estar em contato com elas. Aí digo, por exemplo, estou em um hospital, eu vou cuidar de um paciente, ou um parente meu eu vou ficar ao seu lado. Aí você não pode usar máscaras porque pode entrar pelos pertuitos. Então, quais são os pertuitos? Por exemplo, essa máscara cirúrgica, ela é boa, mas ela não fecha aqui dentro, perto do nariz, às vezes aqui por trás, pode entrar. Então, um contato muito íntimo, aí você precisa daquela que bloqueia, que a gente chama N95. Né? Deve-se usar sempre? Não. Ninguém consegue. Ela pressiona, machuca. Então, ela é para usar, eventualmente, em algum momento. Se eu estou próximo, se eu estou cuidando, até cuidando de paciente, eu estou próximo, aí eu uso naquele momento. Saio de lá, eu tiro a N95 e ponho a cirúrgica que vocês estão usando. Ou mesmo a de pano. Agora, eu vou para aglomeração. Aglomeração, obviamente, é intermediário, porque as pessoas, principalmente se não estão usando máscara, estão gritando, estão falando, estão cantando, não sei o que lá tal. Aí é bom, pelo menos, usar uma máscara cirúrgica de pano, ela pode ter mais pertuitos, né? Agora, ou as outras também que têm uma proteção similar. Agora, N95 não, usar sempre, até pelo custo, que não deve ser adequado, né? Então, a máscara de pano com 2 camadas, respondendo, ela é eficaz em boa parte das nossas eventualidades. Até no transporte público, se as pessoas estão todas usando máscara, quem está com a gente está usando máscara, ela se protege mutuamente, não passa de um para o outro. Né? Agora, se tiver um aglomerado com pessoas sem máscara, aí a gente tem que tomar cuidado. Né? Obrigado. Doutor, nós temos mais 3 perguntas. Eu farei agora a pergunta do Ronaldo.
qual a recomendação às empresas caso algum colaborador se negue a tomar a segunda dose ou a dose adicional da vacina? Essa visão sobre isso. Isso é o que vocês têm que ver, mas precisa. O fato concreto é que precisa, né, para a proteção completa dele, para evitar e para proteger todos os contactantes que estão ao seu redor. O que tem sido feito, nós recebemos semana passada, o governador aqui no estado de São Paulo, ele determinou que a obrigatoriedade de tomar as 2 doses e, se possível, de reforço também, as 3 doses, e para o funcionário público. Então, todos aqueles que não tomaram, foi aberta uma averiguação com uma sindicância de todas as pessoas que não tomaram, com risco de demissão. Então, ou seja, porque aí é o que está acontecendo com as pessoas ao seu redor, não é só você. Eu posso zelar pela minha vida, como fez aí o Djokovic lá na Austrália, ele pode ser o líder de alguma opção de coisa, mas ele não pode pôr em risco a vida das outras pessoas ao seu redor. Então, ou seja, nós temos a nossa autossuficiência, sobre nós mesmos, tem seus limites, quando pega o limite da outra pessoa e o risco da outra pessoa. Então, eu acho que isso está sendo feito no Estado, talvez as pessoas tenham que apurar porque que não quer se negar e qual a importância. Fica estranho até, as pessoas dão mais valor ao quê do que a vida, de um modo geral, né? Perfeito. Eu tenho mais uma pergunta, com relação a pergunta do Cristiano Curcio com relação às sequelas. E ele gostaria de saber quais são as sequelas mais comuns e se elas são permanentes. Essa é a preocupação dele. Tem que lembrar que nós temos 2 anos só de epidemia. É difícil falar em permanente ainda, né? O que nós temos, as sequelas que foram intensas, por exemplo, a perda do olfato, alguma coisa, elas parece que revertem gradativamente. Quadros depressivos também parece que estão revertendo o sintoma. Mas tem lesões que a gente vai precisar esperar. Tem algumas que estão lesão cerebral, tem algumas que têm lesão que a gente sabe que estão sendo discutidas ao vírus. Tem algumas pessoas que têm até quadro de miocardite, quadros cardíacos, que aparentemente se revertem, mas nós vamos acompanhar por muito tempo. Mas são casos mais raros. As sequelas que a gente vê mais contente, que são perda de sabor, as alterações renais, aparentemente elas todas revertem num tempo variável de pessoa para pessoa. Obrigado. Eu gostaria de ouvir agora o Antônio Carlos. Antônio Carlos, você levantou a mão, gostaria de fazer uma pergunta? Doutor Boulos, bom dia, doutor Boulos. Eu queria saber, como será o futuro. Vai haver uma necessidade de um programa de vacinação anual ou vamos estar imunizados com essa terceira dose? Não, de jeito nenhum. A terceira dose vai imunizar por algum tempo a mais. Veja, ela vai se transformar muito provavelmente, com essas características imunológicas que ela tem, ela vai se transformar também numa endemia, como é o vírus da gripe. Nós temos gripe todos os anos, provavelmente nós vamos ter Covid todos os anos. Nos invernos, provavelmente, com a doença respiratória, doença de frio, doença quando as pessoas ficam mais juntas. Agora não dá para dizer porque a disseminação é muito grande, mas quando vai chegar, ela vai se organizando, a doença que vai transmitir por respiração é quando as pessoas vão deixar de ir nos lugares mais abertos, para ficar nos lugares mais fechados, que vai transmitir mais. E é muito provável, do jeito que as indústrias farmacêuticas trabalham, que elas vão conseguir colocar o vírus, a vacina do Covid, junto com a vacina da gripe também que existe hoje. A gente já toma uma trivalente ou tetravalente para a gripe, ela fica tetra ou pentavalente agora com Covid. E talvez com tecnologia melhor, porque vai ajudar, inclusive, a da gripe, que protege menos. Nós vamos ter, provavelmente, ela vai fazer parte do componente da vacina antigripal que nós tomamos anualmente. Obrigado, doutor Boulos. Eu tenho uma outra pergunta com relação a participantes de uma mesma família que tem um ente familiar contaminado. A pergunta é o seguinte: esse ente, com esse contato, é necessário fazer um outro teste? Desculpa. Usa todo o protocolo. Desculpa, bom. Pessoa contaminada na família, eu tenho usado o meu protocolo, uso máscara, mas eu tenho contato. Efetivamente, tenho contato.
Eu necessito fazer um teste, um outro teste, para saber se eu estou positivado ou negativado? É assim, se a pessoa está infectada e vive comigo, vive todos nós, vivemos com ele, é necessário que todos façam o teste. Se todos estão negativos, só ele positivo, ele fica isolado. Fica isolado. Não tem, o contato é eventual. E quando for ter o contato, seja para alimentação, para alguma coisa, tem que ser no lugar dele. As pessoas levam alimento com máscara, ele com máscara, e aí ele tira a máscara quando não tem ninguém perto para evitar. Isso, aparece, principalmente se for essa cepa Ômicron, que é uma cepa menos virulenta por menos tempo, talvez isso, questão de uma semana, já se consegue resolver. Mas não deve a pessoa infectada estar sem máscara perto das pessoas que os familiares estão ao lado. Você expõe ao risco das outras pessoas. Obrigado, doutor. Tenho mais uma pergunta aqui, da doutora Denise. Ela tem o seguinte questionamento. Ela pergunta sobre a possibilidade da quarta dose, principalmente aos profissionais de saúde que estão com maior contato com o vírus e já estão com mais de 6 meses da última dose. Eu acho, veja, eu não sou contra tomar quarta, quinta ou sexta dose, não é esse o problema. O mais importante é que a gente dê oportunidade para todos tomarem 2 doses. Né? Se todos tomarem 2 doses, porque aí nós estamos trabalhando contra a pandemia total. Porque quando você dá 2 doses, as pessoas diminuem muito a circulação do vírus e a possibilidade de doença. Se você só vacina um grupo, mais, claro, mais exposto a várias doses, tudo bem, está protegendo, mas para isso você tira a vacina de outros grupos, aí é ruim. Agora, se está dizendo, não, tenho disponibilidade, não vai faltar, eu não estou conseguindo dar a segunda dose porque, como aqui no Brasil, na Amazônia, eu não consigo chegar nas pessoas, tudo bem, eu acho tudo bem. Até porque parece que a vacina mesmo não protege muito mais que 6 meses. Então, se tem 6 meses, vai tomar a quarta dose, tome a quarta dose, não tem nenhum problema, né? Se não faltar para outras pessoas. Outra pergunta da Catarina Modesto é com relação a qual é o tempo seguro para visitar a casa depois de uma família ficar infectada. Qual a sua recomendação? Eu acho que a partir de 7 a 10 dias já está bem. A pessoa, todo mundo já teve o vírus, já ficou 7 a 10 dias assim, depois do contágio, já assintomático, acabou tudo, está tudo bem, ninguém ficou com problemas, eu acho que a partir daí não tem como transmitir mais. Né? O vírus não fica tanto tempo assim transmitindo, né? Você tem um período de infectividade que não passa de uma semana de infectividade. Né? Aí, então, até 7, dá um rescaldo, 10 dias, acabou, já pode, sem problema. Né? Obrigado. Bom, doutor Boulos, eu estou vendo que nós não temos várias perguntas, mas eu acredito que o momento, todas as suas respostas foram extremamente esclarecedoras. Em nome da BNT, em nome do nosso presidente Mário William, eu gostaria de agradecer o senhor ter compartilhado todos esses conhecimentos que, para nós que somos leigos e vivemos aí no dia a dia, temos famílias, alguns infectados, como o senhor já teve oportunidade de conhecer, mas foi extremamente importante esse contato. Eu queria lhe agradecer mais uma vez, em nome da BNT. Eu tenho certeza que todos que participaram dessa live e dessa palestra têm muito conhecimento agora e podem seguir para frente, se protegendo, usando todos os protocolos e com todas as suas recomendações. Tenho certeza que nós vamos passar um período aí sem nem mais ninguém infectado aqui no nosso time da BNT. Em nome da BNT, doutor Boulos, passo a palavra para as suas considerações finais. Bem, primeiro eu agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês, é o que eu tenho feito sempre, tentando compartilhar os conhecimentos para diminuir as dúvidas. Claro, estou pondo as minhas posições, o que eu acho, mas eu queria me colocar à disposição, se houverem outras dúvidas, é só passar para mim que eu respondo essas questões que houverem ainda, algumas dúvidas, estou à disposição para isso. Posso passar para vocês a qualquer momento, seja por Zap, por e-mail, qualquer atividade. E agradeço, espero que todos nós estejamos numa situação melhor daqui a alguns meses para podermos estar
juntos, quem sabe, tomando uma cerveja. Bom, muito obrigado, muito obrigado. Obrigada. Um bom dia a todos, um bom trabalho e se cuidem. Em nome da BNT, um grande abraço, doutor Boulos. Um abraço. Obrigado, doutor Marcos. Prazer em revê-lo. Tchau.